Boa noite, manos. No desejo de sempre estar junto dele, né? Mas a gente tem a certeza que Jesus está sempre junto de nós. Basta nós sentirmos a presença dele e dos amigos espirituais, que a gente não está sozinho, mesmo nos momentos mais difíceis. Que a força esteja com você. Quem é que conhece essa frase? Essa frase eu escutei em 1983, a primeira vez. Eu tinha 13 anos, eu e minhas irmãs fomos a primeira vez no cinema, ali no Conjunto Comercial Canoas. Cheguei lá, a gente podia escolher o filme e elas queriam assistir um outro filme e eu disse, não, nós vamos assistir esse aqui, vamos assistir esse aqui. Tinha uma irmã mais velha, uma irmã gêmea. Alguma coisa me chamou a atenção, era o episódio 6, tá? A gente perdeu os outros 5, mas vamos assistir esse aqui, né? Star Wars. A gente entrou no cinema, o filme começou, a gente ficou maravilhado com aquela questão dos planetas, do universo, né? Da existência da vida além da Terra. E aí, claro, já era espírita, nós frequentávamos a casa aqui desde os 7 anos. E à medida que naquela ensinamento lúdico que a evangelização nos traz, a gente aprendeu que existe a vida além da Terra, outros planetas. Só que naquele meu coraçãozinho infantil, alguma coisa estava meio estranha, porque tudo bem, era uma vida de outros planetas, naquela tecnologia, né? Mas era guerra, né? Tinha alguma coisa que não estava fechando. Mas a gente, dentro daquele meu entendimento de criança, mas era o terceiro filme da saga. O primeiro foi em 77, depois em 80, e em 83 foi o terceiro, que esse é o Retorno de Jedi, né? E claro, depois, muito anos mais tarde, já adulto, eu vim saber que George Lucas lançou o episódio 6 e o 4, o 5 e o 6 porque não tinha tecnologia suficiente na época para fazer lá o primeiro, o segundo, o terceiro. Tanto é que o episódio 1 começou lá em 1999, lançamento. Mas por detrás de George Lucas tinha um cara, eu sou fã dele, Steven Spielberg. Spielberg trabalhava nos bastidores da direção desse filme de George Lucas, dessa saga de Star Wars. E foi a ideia de Spielberg de ter aqueles Jedis com aquela força especial, vindo de não sei da onde. Por isso que a força esteja com você. E eles tinham poderes especiais, né? Aquela questão da luta do bem contra o mal, e os Jedis eram do bem. E Steven Spielberg, ele tem uma sensibilidade tão grande que depois teve vários filmes deles que não tem filme que a gente não chore. Eu lembro do filme do ET, né? O ET Home, lembra do Home? É dele. Emocionante. Também traz a questão de uma vida de outros planetas. A gente tem o resgate do soldado Ryan, que tem uma mensagem no início do filme e no final do filme, se a gente prestar atenção, realmente vale a pena as nossas ações, a nossa vida. O que a gente fez? Será que valeu a pena a minha vida? A mensagem que o filme traz, né? Steven Spielberg. A Cor Púrpura também é um filme maravilhoso. A gente chora do início ao fim nesse filme. Mas não foi Steven Spielberg nem George Lucas
que trouxe a ideia, talvez, de ter vida além do planeta Terra? Não foi. Quem será que nos falou a primeira vez que poderia existir, que existia vida além da Terra, outros planetas? E foi há 2000 anos. Jesus, numa passagem evangélica que traz lá em João, que inclusive, essa passagem evangélica que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem lá no preâmbulo, no início, há muitas moradas na casa do meu Pai, que é esse capítulo, que é onde está esse item que é o tema da noite de hoje, que é a destinação da terra e as causas das misérias humanas. E Jesus foi muito claro, objetivo e profundo. Extremamente profundo. E essa frase ele falou na última ceia, quando ele reuniu os apóstolos, né? Para que ele enunciou que a sua vida ali na terra estava terminando, a vida na terra. E os discípulos ficaram extremamente angustiados, o que seria de nós sem Jesus, o que vai acontecer com Jesus? E Jesus, dentro da sua inteligência, um ser puro, um espírito de primeira grandeza, que dentro da sua humildade conquistada por milhões de encarnações até chegar a esse patamar, e ele ainda teve a humildade de, como governador do nosso planeta, vir reencarnar aqui e nos ensinar a lei do amor. E ele disse o seguinte, está em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, que é o início desse capítulo 3 do nosso Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes em mim? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Essa frase nos traz muitos ensinamentos. Primeiro, a questão que a vida não só tinha na terra. Quando ele fala muitas moradas na casa do meu Pai, ele está dizendo com todas as palavras, e inclusive ele disse depois, se não fosse dessa forma, ele teria dito ao contrário. Mas não, ele disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele estava afirmando que existia outros planetas, né, dentro do nosso no universo, outras galáxias. E ele iria partir para preparar o lugar. Porque Jesus, como governador da Terra, ele com certeza já estava trabalhando para que a Terra pudesse se transformar. Ou seja, ele já estava lá no plano espiritual, trabalhando e muito com todos os seus irmãos espirituais, espíritos superiores, para que a Terra pudesse se desenvolver. E ele ia voltar de que forma? Nos permitindo conhecer o Consolador prometido, que nós sabemos que é a doutrina espírita. Então Jesus, naquele momento os apóstolos se acalmaram. Imagina, né, aquela aflição, daquele momento que estava se aproximando, e Jesus, com toda essa calma, com toda essa paciência, ele nos dá um ensinamento que nós estamos aprendendo até hoje. E a Terra seria uma dessas moradas.
E Kardec, inteligentemente, dentro da sua compilação, da sua codificação da doutrina, ele coloca nesse capítulo 3, ele não é um capítulo muito extenso, tá? Quando nós fomos ir para casa e ler lá, ele não é muito extenso, mas ele é extremamente profundo porque ele nos traz muitos ensinamentos ali bem importantes. E ele inteligentemente coloca nesse capítulo que tipos de mundos nós temos no nosso universo. Eles foram divididos em 5. Os mundos primitivos, com aqueles que são para as primeiras encarnações da alma, totalmente materializada, né? Pela luta da sobrevivência, da subsistência. Adiantamento moral quase nulo, nós já passamos por isso. O segundo mundo é o de provas e expiações. É onde a Terra se encontra. Porque a predominância do mal ainda é maior, ainda existe. Mas já está uma escala onde as pessoas conseguem compreender o porquê da sua existência aqui na Terra. Né? E se nós verificarmos, de uma amplitude geral, quando acontece alguma coisa ruim com alguém, a gente fica balançado, né? Notícias ruins a gente escuta, sem a gente querer escutar, a gente escuta, porque a velocidade das informações é muito rápido. Então isso abala a gente. Havia um tempo aqui na Terra, havia um tempo que aqui na Terra que ser mal era a principal atitude das pessoas. Porque se tu não fosse mal, tu estava fora. Isso está mudando. Hoje não acontece que nem acontece no mundo de regeneração, que é o do terceiro, classificação dos mundos, aonde há um equilíbrio entre bem e o mal. O mal ainda existe, mas há um equilíbrio maior. Que são o mundo de regeneração, que é a nossa próxima etapa que nosso planeta, dentro da escala evolutiva, da lei do progresso, nós estamos caminhando para lá. Depois vem os mundos distosos ou felizes, aonde sim, o bem ele supera o mal quase na sua totalidade. O mal ainda existe, mas o bem ele está praticamente em todos os lares desses planetas. Depois os mundos celestes ou divinos, que são de espíritos totalmente depurados, que escalaram dentro da lei do progresso, dentro do seu livre-arbítrio, e chegaram na condição de habitar esses planetas mais evoluídos. E por isso que aquela questão lá do Star Wars, de ter mundos com uma alta tecnologia, está em contraponto na questão da evolução. Porque Kardec nos fala que à medida que os mundos evoluem, moralmente, espiritualmente, a tecnologia também evolui. Claro que a gente está falando de cinema, né? E cinema tem que atrair as pessoas. Nada mais quando o bem e o mal para atrair o público. Mas a ideia dele foi maravilhosa. Ele teve essa coragem de lançar a questão de vida, a lei da Terra. E a Terra, manos, qual a nossa destinação? Que é a nossa próxima etapa de um mundo de regeneração. E aí eu trouxe para nós, eu vou tomar a liberdade de ler esse trecho do livro de Humberto de Campos, o espírito de Humberto Campos, né, que é o patrono espiritual da nossa casa. Humberto de Campos não foi espírita quando ele era encarnado aqui. Ele era repórter, jornalista, escritor, membro da Academia de Letras, Brasileira de Letras, foi deputado federal no Maranhão.
Mas ele foi ser espírita lá na espiritualidade. E como o seu interesse era conhecer a questão do que era o concerne da vida após a morte, os espíritos, né, os mentores utilizaram a inteligência de Humberto Campos para ser o repórter na vida espiritual. Tem vários livros. Tem um livro que ele fala das entrevistas com as personalidades que desencarnaram. Mas tem um livro dele, Novas Mensagens. Foi psicografado em 1939, Chico Xavier. Ele traz o relato da sua visita, acompanhado por mentor e uma equipe espiritual a Marte. E não tem homenzinho verdinho lá ou não. Olha só que interessante esse relato. Humberto de Campos diz o seguinte, lá no capítulo 6 desse livro. Marte é considerado um mundo de regeneração. Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inédita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel, ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso gás hélium, balançavam-se aos pés das nuvens, sobrevoavam as nuvens, numa leveza, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Preste atenção nesse próximo parágrafo. Ante meus olhos atônitos, rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram fundamentalmente análogas à da Terra. Tive então o ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho planeta, cuja organização física difere um pouco do arcabouço típico das experiências terrestres. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas da inquietação que mergulha os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. A vegetação de Marte, educada em parques gigantescos, sofria grandes modificações em comparação com a da Terra, de um colorido mais interessante e mais belo, apresentando na expansão avermelhada as suas características gerais. Lendo esse trecho, a gente já se sente assim, né, nesse planeta, né? Nós levamos o nosso pensamento até Marte, eu tenho certeza, de sentir esse ambiente leve, desse planeta maravilhoso, com construções maravilhosas. Só que ele fala igualmente os homens de Marte. Mas espera aí. Quer dizer então que a humanidade não só existe na Terra? É que fala exatamente esse capítulo. Não é toda a humanidade que está na Terra. Então a forma das pessoas que moram nesses planetas é a forma humana, adequado às características materiais daquele planeta. Então aqui na Terra, irmãos, é uma parcelinha da humanidade. Então quando nós dissemos assim, tinha que ser humano para errar, não é? A gente não fala assim? Tinha que ser humano da Terra. Aí sim, complementa. Nós, humanos da Terra, que somos extremamente imperfeitos. Então não é toda a humanidade do universo que nem os habitantes do planeta Terra. E é isso que nos ensina esse capítulo 3 do Evangelho, nas palavras dos Espíritos, quando Kardec colocou nesse capítulo. Tá? Então, manos, as obras da humanidade, as mazelas do nosso planeta, elas são provocadas por nós mesmos. Nós estamos onde nós estamos pelas nossas próprias atitudes. Dessa parcela da humanidade que somos nós,
terráqueos. E nós estamos, sim, colhendo aquilo que nós plantamos por uma lei divina, que é a lei de causa e efeito. Porque a Terra, ela é considerada um planeta hospital. Aqui, olha só, manos, ninguém é santo. Todos nós temos os nossos compromissos. Se nós formos no fundo da nossa alma, lá, nós sabemos quem nós somos. Sabemos quem nós somos. E claro, por muitas situações que nós vivemos e que pela providência divina, nós, nessa encarnação, nós esquecemos. Mas nós sabemos quem nós somos. Mas aí é uma vantagem. Quando nós sabemos quem nós somos, nós temos a oportunidade de quê? De mudar. Né, mano? Eu sei aonde eu tenho que trabalhar. Ah, mas se eu não agir assim, vão passar por cima de mim. Deixa passar por cima de mim. Eu tenho um amigo espírita, ele foi policial na sua vida profissional. Ele conta que, quando ele era policial, ele não conhecia a doutrina espírita, ele foi conhecer a doutrina espírita depois que ele se aposentou. Aí ele falava que quando alguém pisava no pé dele, quando ele era policial, ele já mostrava a arma. E depois que ele conheceu a doutrina espírita, ele é um homem grandão assim, ó. Ah, mano, depois que eu conheci a doutrina espírita, o cara pisa no meu pé, eu peço para ele pisar no outro pé. Ele falava de uma forma tão... Ele fala porque ele está ainda encarnado. De uma forma tão engraçada, dentro da sua simplicidade, das suas palavras. Não é que a gente fica mais mole quando a gente fica espírita, não é isso. Não é isso, manos. Quando a gente conhece os fundamentos da doutrina espírita. É porque é para nós mesmos. Se o outro ainda não conseguiu alcançar aquele estado de consciência, ore por ele. Ore por ele. Porque a oportunidade é dada para nós agora aqui na Terra. E é isso que fala aqui nesse capítulo 3. E aí Kardec, lá na Gênese, no capítulo 18, ele diz o seguinte: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade, que é esse passo que nós vamos passar. E aí eu vou lançar a seguinte pergunta para nós. Será que realmente os tempos são chegados? Será? Porque será realmente que as pessoas estão mudando? Eu tenho essa dúvida. Cristiano, espírita, tem. Porque a gente nem, que nem eu falei, as notícias ruins, a gente nem precisa buscá-las, elas passam aos nossos olhos, as pessoas comentam. Homens que assassinam crianças em escolas, pais que violentam filhos e filhas, filhos que matam seus pais por herança, países que bombardeiam outros irmãos. A gente vibra com lutas televisionadas que não está acima do esporte. Aquilo ali não é esporte. Não é, manos. A gente está voltando no tempo dos gladiadores, dos circos romanos. E ali se voltam milhões e milhões de dólares. Se não é, bilhões. Movimenta esse esporte. E a gente tem todos esses exemplos e a gente fica em dúvida. A gente fica em dúvida. Nossa, parece que a Terra está dando ré.
Jesus me ajuda a entender esse momento do nosso planeta. A gente vê as palestras do Divaldo, as palavras de Chico, os tempos são chegados, as mensagens de Bezerra de Menezes, e a gente vê que as pessoas não estão mudando. Parece que as coisas estão piorando. Não passa esse sentimento por nós? Às vezes. Muitas vezes. E às vezes a gente entra em desespero. E aí o que eu faço? Vou no Evangelho. Busco esclarecimento no Evangelho. E aí vejo a frase de Jesus: não se turbe o vosso coração. Nessa palavra, Jesus está dizendo muitas coisas. Quem disse que era fácil essa transformação? Só que, manos, se a gente perceber o que acontecia aqui na Terra antes, que era a maldade, que era a única forma de se viver, isso que acontece, que a gente vê aí as notícias, isso era comum em todos os lares, em todos os cantos. E claro que hoje, quando uma notícia dessa vem à tona, a gente fica extremamente abalado. Mas a velocidade das informações, que nem eu falei, hoje acontece um assassinato no outro lado do mundo, minutos depois, o mundo inteiro está sabendo, somente quando tem requintes de crueldade. Mas quando nós temos esse sentimento de aversão, esse tipo de atitude, nós já é um estado de evolução. E talvez, que nem diz um amigo aqui, Kardec fala isso, para quem faz o bem? As pessoas, porque quem faz o mal, está ali nítido, faz o mal. Mas às vezes o bem, as pessoas que fazem o bem se calam. E às vezes precisa um pouquinho de atitude das pessoas de bem para que o bem comece. Atitudes que eu falo no nosso dia a dia. Dos nossos exemplos, de mostrar para o outro que é possível mudar. Essa é a atitude do bem. Mas Haroldo, o espírito Haroldo Dutra, eu gosto muito dele, mineiro, ele diz o seguinte: a transição planetária, manos, não começou agora, depois das mensagens que a gente tem a oportunidade de escutar e ver e assistir na internet. Já começou lá, quando Jesus estava preparando a Terra para ela entrar nesse caminho de transformação de um mundo de provas e expiações para a regeneração. Quando ele trouxe a oportunidade de reencarnar aqui espíritos extremamente inteligentes, mas atrasados moralmente, que foram os egípcios, os romanos, os incas, os astecas, espíritos de grande inteligência que trouxeram, diversas matérias que hoje nós utilizamos até hoje, matemática, aritmética, a química, depois a física. Mas eram espíritos extremamente atrasados espiritualmente e moralmente. E vieram para onde? Para a Terra. Lá estava começando a transição planetária. Olha quanto tempo que a gente está falando. É claro que no momento que nós temos o contato com as informações da internet, com a doutrina espírita, com os livros que nos colocam à disposição que os tempos são chegados, é porque realmente nós não podemos perder a oportunidade de mudar. É isso. É essa a mensagem. E na questão 784 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos superiores. 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez de avançar, caminham a recuos? Isso aqui é uma pergunta do Livro dos Espíritos que foi lançado em 1857 e parece extremamente atual, né? E aí os Espíritos nos respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois quem melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Olha o progresso, olha as nossas atitudes, olha os nossos sentimentos quando aquelas pessoas fazem mal. Fazem mistério que o mal chegue ao excesso,
para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então os Espíritos nos ensinam aqui que o mal ele precisa chegar ao excesso da Terra para que nós possamos galgar esse passo da nossa destinação de ser um planeta melhor de se viver. Jesus nos ensinou a lei de amor há 2000 anos. 2000 anos. E quanto tempo a Terra, e eu digo a Terra nós, porque somos nós lá atrás que encarnamos na Idade Média, que encarnamos várias oportunidades aqui na Terra e tivemos a oportunidade de fazê-la melhor e a gente não fez. A gente não fez. Marte, Humberto de Campos relata que o seu povo, as pessoas que moram lá, eles conseguiram que seu planeta progredisse de uma forma mais rápida pela própria consciência coletiva. Então eles estão merecendo aquele planeta melhor de se viver. Mas quando digo compreender a lei do amor, não é só ler e compreender é muito mais profundo. Compreender é colocar a lei de amor em ação. É isso. Que atitude que eu tenho dentro do meu lar? Com as pessoas que nós amamos. Haroldo Dutra fala que a transição planetária parece que o seguinte, inclusive ele fala de espíritas. Nós espíritas precisamos, parece que nós temos que materializar essa questão da transição planetária, uma mensagem do Chico ter que falar que tem uma data tal. Parece que a gente precisa disso, olha só. E a gente esquece lá de que Jesus nos disse: credes em mim, credes em Deus, não perturbe vosso coração. E aí ele fala o seguinte, que a pandemia, que nos deixou muitas lições, ainda nos deixa muitas lições. A pandemia veio ao nosso planeta como uma espécie de materialização dessa transição planetária. O que aconteceu na pandemia? Nós perdemos pessoas amadas que partiram para o plano espiritual. Conhecidos, amigos, parentes. Nós sabemos disso. Mas teve pessoas extremamente saudáveis que também partiram. Por outro lado, teve pessoas extremamente doentes que resistiram à doença. Será que tem alguma coisa por detrás disso? E na pandemia ele fala o seguinte: um dos maiores índices de separações de casais, o percentual aumentou significativamente. O porquê será? Porque nós tivemos que reaprender a conviver dentro do lar com nossos amados 24 horas. Não só sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E às vezes a pessoa que estava ao nosso lado, a gente conheceu ela agora na pandemia. Que quem realmente essa pessoa era. Não é verdade? Nossa! Por que eu não escutei meu pai? Por que eu não escutei minha mãe? Me avisou. Ele fala de uma maneira assim como nós estamos falando, descontraída, mas é a pura verdade. E bastou vir uma pandemia para a gente conhecer aquela pessoa que estava do nosso lado. E aí, por isso que aumentou significativamente o índice de separações. Sabe por quê? Porque nós ainda não estamos preparados o suficiente para compreender realmente a lei de amor. Porque se eu me comprometi com aquela criatura de construir um lar, alguma coisa de bom aquela criatura tem. Senão eu não tinha escolhido ela para ficar ao meu lado. Defeitos todos nós temos. Todos nós somos imperfeitos. Algum momento alguém tem que calar. Algum momento alguém tem que silenciar.
E às vezes o silêncio é a melhor resposta para aquela criatura que talvez está do nosso lado, está num momento de perturbação. Está aí a lei de amor. A lei de amor. Eu trouxe um pequeno trecho para finalizar a nossa noite, do nosso tema da noite de hoje, que é um trecho de Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, que foi publicado numa psicografia em 2006. E ela fala, eu já vou ler o textinho, ela fala nesse texto que quais são nossas atitudes no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, no trânsito, tá? No nosso ambiente de trabalho. Realmente, nós nos conhecemos a nós mesmos? Para que eu possa conhecer aquilo que realmente está obscuro dentro de mim e que eu possa mudar? E ela diz o seguinte: o indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vão operando no planeta. Então são nossas atitudes do dia a dia que vai ajudar o nosso planeta Terra nessa transição planetária, de fazer um planeta melhor de se viver. Não é necessário que o turbilhão de sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. A grande transição prossegue, e porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira de como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. A vida não acaba aqui. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que manifestará em outra dimensão. O nosso amor para as pessoas que partiram permanece. Ela só não está aqui conosco fisicamente, mas permanece. E ela leva esse amor que nós sentimos para lá também, para que um dia nós podemos nos reencontrá-los. A dor momentânea que o fere convida para o outro lado, a observância das necessidades de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Como é difícil quando nós somos magoados. Aquilo nos afeta de uma maneira, mas aquela dor que nós estamos sentindo naquele momento nos serve sim de lição para nós aprendermos a ter a paciência, a ter a resignação, conscientes. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá que todos os investimentos sejam de bondade, de ternura, de abnegação e de restrita confiança em Deus. Então, humanos, o convite desse capítulo 3, nós vamos fazer a destinação da Terra, porque nós somos os colhedores dessa plantação que nós fizemos lá atrás. Mas por isso que o presente é o presente. O presente é um presente, para que nós possamos, com as nossas atitudes, fazer um futuro melhor. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. É bem difícil. Oração. Nossa, a oração é um instrumento que nos dá muita força. Ore, irmãos. Ore, porque nós somos escutados, sim. Quantos exemplos nós temos na nossa vida de quando nós somos ajudados pela espiritualidade e a gente nem sabe. Então, vamos fazer hoje o nosso melhor amanhã.
E é esse convite desse capítulo 3. Nós fazermos a destinação do nosso planeta. Que todos possam voltar aos seus lares em paz. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.